Boa noite, pessoal. No meu novo canal no YouTube, intitulado Entenda a Palavra, eu gostaria de fazer só uma reflexão com todos vocês sobre algo que eu achei muito importante aqui na palavra, ok? Diz assim: mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz, o ímpio, porventura, viverá? Uma pergunta. De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu? E no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Observe que a palavra, por si só, já fala sobre justiça, sobre o justo e a justiça, sobre o pecado e sobre a iniquidade, sobre a abominação e sobre vida e morte. Veja que é só um versículo, e somente um versículo fala de todas essas coisas. Então, neste canal Entenda a Palavra, vamos tentar entender esse versículo? Diz assim: mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade. Veja, desviar-se é como se desviar de um caminho. Que caminho é esse? O caminho da justiça. E cometendo iniquidade, aquilo que é iníquo, aquilo que é errado, aquilo que é injusto. Fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio. Aqui é um comparativo, está comparando. Fazendo conforme todas as abominações. O que é abominável? Abominável é aquilo que não é agradável, é aquilo que não tem prazer, é aquilo que é algo que não é justo, é o contrário de justiça. Então fala que fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que age de maneira inapropriada, que age de maneira abominável. O ímpio é o injusto. Existe o justo e o injusto. Então a impiedade é a injustiça. Então, como fala que fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? Já tem um comparativo sobre viver e morrer. Não é? Aí continua. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Imagine só. Como no começo do versículo diz, desviando-se o justo da sua justiça. Então quer dizer, está se tratando aqui de uma pessoa que age com justiça, com retidão, com piedade, né? De maneira correta, justa, digna. Aí de repente ele resolve agir de maneira injusta, andando no caminho da abominação, da injustiça, da impiedade. Por isso que fala ímpio. Aí diz assim: de todas as justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão. Veja que impiedade, abominação é transgressão. Tudo é negativo, transgressão. Com o que transgrediu? E no seu pecado, já diz que é pecado. Veja só, a transgressão é pecado, está escrito aqui. Com o que pecou, neles morrerá. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: que se você anda na justiça, se você comete o que é correto, o que é justo, então você andará na vida. Porque aquele que comete impiedade, que anda na transgressão, que anda na abominação, que anda naquilo que é errado e sabe que é errado,
que é pecado, por exemplo, fala aqui que é pecado, e no seu pecado, neles morrerá. Mas que morte é essa? Essa morte que está falando não é a morte da carne, a morte física. Está falando de uma morte espiritual, de uma morte dentro da pessoa. É como se a pessoa, quando ela está praticando o que é reto, o que é certo, o que é justo, ela está tranquila, ela tá agindo de maneira que ela se alegra. Porque imagine se você está ajudando alguém. Você está ajudando uma família que está passando por dificuldade. Então você está andando no caminho da justiça. Você está sendo reto, você está sendo uma pessoa agradável. Aí você está vivo, porque você está fazendo algo de bom. Não que as suas obras vão te justificar, mas as obras são obras de justiça. Então você passa a ser alma vivente. Não é? E um espírito vivificante ao mesmo tempo. Alma vivente é aquele que está vivo, mas espírito vivificante é aquele que transmite vida. Mas aí de repente você resolve mudar de caminho, resolve viver na impiedade, como fala aqui. Se desviar do seu caminho e passar a fazer o que é ímpio, o que é errado, o que é injusto, o que é desagradável, o que é abominável. Aí fala que neles, no pecado, que também confere como pecado, neles morrerá. Essa morte, a pessoa fica prostrada, desanimada, ela tem vontade de sumir, ela tem desejo de desaparecer, ela tem pensamentos negativos, pensamento de desânimo. Isso é porque essa morte que se refere aqui é uma morte dentro da pessoa, é uma morte espiritual. Então observe que aqui existem dois caminhos: o caminho da justiça e o caminho da injustiça, o caminho da piedade e o caminho da impiedade, o caminho da vida e o caminho da morte. Qual você quer trilhar? Você que faz a sua escolha. Veja que somente neste pequeno versículo que a gente leu do nosso canal Entendo a Bíblia, Entenda a Bíblia, você percebe que a gente pode parar e começar a analisar as escolhas que nós temos feito. Que escolha você tem feito? Qual tem sido a sua escolha? Você tem escolhido trilhar o caminho da justiça? Ou você tem feito aquilo que é injusto? Pense bem. Você pode plantar o que é bom a partir de agora. Ok? Deus abençoe. Um abraço e até mais.